um mundo tão dinâmico, onde as relações são tão imediatas, nós temos também questões importantes para serem discutidas. A questão da saúde, dentro de um ambiente de trabalho. Como a gente resolve questões que hoje estão influenciando a gente de uma maneira negativa, como burnout, problemas que saem da sociedade, que a gente não imaginava uns anos atrás, em razão da dinâmica tão estressante, trânsito, a própria rede social, que influencia no dia a dia, resultados, todas essas questões que antigamente a gente não tinha. Nós hoje temos aí um mundo muito estressante, muito dinâmico. E como que o direito vê essas questões? Aliás, primeiramente, como a lei vê isso, como se imagina a lei que é, na verdade, o reflexo da sociedade e o direito, esse reflexo é direcionado pelo direito. E hoje a gente vai conversar sobre as normas regulamentadoras que influenciam realmente na saúde do trabalhador. E para isso eu estou com a doutora Ana Mariana Ferreira, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Primeiramente, um prazer pela primeira vez tê-la aqui. Obrigada, igualmente, é verdade. Então, Sérgio, é uma questão bem complicada, inclusive. Lógico que após a pandemia deu uma ênfase maior, a nossa saúde mental foi diretamente afetada e lógico que afetou também o direito do trabalho. E também tivemos muitos afastamentos por conta de uma doença ocupacional aí, que é a saúde mental, tá? Que foi uma novidade para as empresas, até muito difícil lidar, tá? Porque até médicos, até para afastamento, é muito complicado essa parte. E aí o que aconteceu? Nesse momento, a NR1 foi atualizada, é uma vitória nesse sentido. Para quê? Para que as empresas se adequem, além dela se preocupar só com o gerenciamento de risco biológico, químico, ergonômico da empresa, agora ela também vai se preocupar com o gerenciamento da parte ocupacional e psicossocial. Vamos lá, essa norma regulamentadora, o telespectador está acompanhando, ela na verdade é uma somatória de fatores que acabaram ocasionando essa criação dessa norma. Sim. Eu imagino que a pandemia, ela, na verdade, é um marco de algo que, na verdade, ela abrevia algo que já era anunciado. Hoje, o mundo está muito veloz, a cobrança é muito grande, a concorrência é muito grande. E isso acaba desequilibrando, porque as pessoas não podem perder o emprego, as pessoas têm que produzir e têm que pagar aluguel, e tudo isso, tem filhos para criar, para pagar conta, isso tudo influencia até na jornada de trabalho, no seu dia a dia. Exato. E aí as pessoas acabam entrando, qualquer que seja a doença, o burnout, para mim, essa síndrome do pânico e tudo mais, e precisa ter alguma coisa para realmente proteger esses. E vai ser bem importante agora, lógico que inicialmente ela vai entrar em vigor agora 26 de maio, é muito abrupto, então o que aconteceu? Eles vão fazer de uma forma educativa nesse primeiro momento, tá? Vão convidar, o MTE vai convidar as empresas para participar do gerenciamento, fazer o mapeamento, ou seja, conversar com os empregados, verificar o que está precisando, mais na saúde mental, até o pessoal que está em home office, que é um pessoal também que precisa de um cuidado também, além do ergonômico das matérias que são levantadas, mas esse primeiro ano, porque é a partir de 26 de maio de 2026, aí vão vir as autuações e multas. Nesse primeiro ano vai ser só uma parte educativa, que eu acho importante as empresas participarem, tá? Porque esse novo mapeamento que será feito, as empresas vão ter que colocar no GRO. Então, eu acho que aí vão verificar exatamente o problema na questão mais pessoal do funcionário. Isso é importante, porque às vezes ele não fala, não conversa ali no ambiente de trabalho e não tem um espaço para isso. E acredito que vai ser esse momento. Nós estamos vendo um momento até de reflexão, né? Nós estamos uma discussão da jornada de trabalho, que também é o mesmo ambiente dessa norma regulamentadora, a gente vê num contexto geral, e eu fico imaginando, a gente está falando uma norma educativa e para empresas maiores. Sim. Quando se ela é educativa, ela teria que abranger todo o território nacional, mas não é que a gente vai ver no primeiro momento. Essa é uma questão peculiar, né? Porque por mais que você tenha grandes empresas, e aí nós temos aí, por exemplo, só a região de Santos, vai ter um túnel. Quantos funcionários terão com prazo,
para produzir. A jornada excessiva é uma questão bem peculiar da saúde mental também. Mas ele é para grandes empresas. Como você acha que você acha que isso aqui vai surtir um efeito, tipo, a médio, longo prazo, para todas as empresas sejam menores, maiores, que nós temos uma uniformidade com relação à aplicação, que essa norma regulamentadora vire realmente uma legislação mais forte para todo mundo? Ou se ainda é meio utópico isso? A Justiça do Trabalho tende a equiparar tanto as menores quanto as maiores, né? Acredito que o Ministério do Trabalho também tenha se preocupado em abranger todas, tá? Porque o pequeno também tem seus problemas. Lógico que ele é de uma forma atingida um pouquinho mais aquém, porém ele precisa também ser visto como um meio de adequação. Até porque nós temos pequenas empresas hoje que, aqui em Santos, por exemplo, temos várias pequenas empresas que geram muitos empregos. Sim. Então, acho que essa parte também tem que ser estudada e tem que atingir os menores, sim, é bem importante. Espero que esse primeiro ano consiga fazer de uma forma bem abrangente, incluindo as pequenas empresas. Porque a ideia às vezes, uma pequena empresa, como ela não tem tantos funcionários, sobra na mão de algumas pessoas que acumulam. Então, é realmente intenso. E a gente tem um momento muito diferente na humanidade, onde empregos que eram seculares estão deixando de existir, a informalidade está substituindo a própria formalidade, só que a intensidade é tão grande porque você precisa ter resultado, quer dizer, então você pode ter uma sociedade até doente. Naturalmente, o que eu sou de acordo com as normas regulamentadoras são justamente para educar, mas a gente tem até refletindo, não é, né? Porque nós chegamos num ponto que o funcionário em si, ele também, no primeiro momento, ele nem vai se atentar à questão pessoal dele. É uma necessidade do emprego que até a informalidade para ele é uma opção. Uhum. E aí acabam aceitando essa informalidade e a gente acaba também não conseguindo mapear, não chegar nesses pequenos por conta disso. Porque acaba que fica aquém realmente, mas... É bem interessante, porque se você imaginar 30 anos atrás, 40 anos atrás, era bem definido o que a própria CLT, a Justiça do Trabalho, tinha. Você tinha muitos empregos, você tinha indústria siderúrgica, você não tinha robô, você tinha... Então, você tinha uma jurisprudência bem formada, e você tinha um volume grande de ações, mas era bem claro mas nós passamos uma transição, e até nossos advogados pegamos essa transição da mudança de trabalho, onde hoje nós temos mais a informalidade do que a formalidade, e nós temos uma questão de saúde mental muito forte. O mundo todo foi chacoalhado pela pandemia, que é apenas um aperitivo do que pode se passar nas próximas décadas e séculos. E eu acho que esse é o momento de educação. Se a gente sair um pouco para a estratosfera, mas voltando aqui, tem um volume grande de pessoas afastadas por questões de saúde, de burnout e de outros tipos de doenças. Eu acredito que agora, com essa ênfase até nessa parte da saúde mental, que envolve também assédio moral, assédio sexual, discriminação, jornada excessiva, todos esses fatores que agregam na saúde mental, eu acredito que agora, por conta disso, a parte educacional e com a internet, hoje em dia nas redes, fica muito mais fácil querer chegar no pequeno, até em meio de informação. Eu acredito que dessa forma, acho que a gente consiga melhorar esse setor, espero, porque os afastamentos estão surreais. Muitos afastamentos, e o INSS não está conseguindo acompanhar. Acaba liberando funcionários que não estão aptos ao trabalho. E aquele funcionário é liberado, não consegue voltar a trabalhar. Aí, no médico do trabalho, ele também não está apto, ele fica num limbo previdenciário complicado. Então, essas questões precisam realmente ser sanadas. Nós estamos falando, se pensar na cidade de São Paulo, por exemplo. Tem pessoas que saem de casa às 4h30, 5 horas da manhã que saem para fazer o transporte, pegam um trem, pegam um ônibus, pegam um metrô, ficam horas lá e precisam, complicados, já chegam cansados, trabalham, tem que produzir, depois volta para casa mais 3 horas no meio de trânsito, barulho, calor ou frio, quer dizer, isso tudo ao longo de uma pressão de produzir gera realmente acaba em um acúmulo de funções que acaba acarretando
essa descarga emocional e aí a pessoa não consegue nem lidar, às vezes nem sabe que está doente. Se você imaginar também na nossa região, uma perspectiva de expansão da região para os próximos anos, nós teremos muitas obras aqui, só que imaginar que nós temos a terceira via da Imigrantes, que vai sair de Cubatão, então trabalho local pode ser alocado, como temos a construção de um túnel, que é uma obra gigantesca, que vai prender muita gente, com prazos e tudo mais. Nós temos aí nas questões de trabalhadores dentro de navios. Exato, que aí embarcados também... são bem complicados. Nossa, a questão é bem peculiar ao porto, né? Mas o embarcado também é um funcionário bem complicado. E nós temos um aumento potencial de navios entrando. Por exemplo, vai ter aqui um terminal de passageiros para poder ter anualmente os navios poderem. Quer dizer, nós vemos um ambiente aqui onde o trabalho realmente ele acaba... Vai ser importante que vai ter trabalhos formais, sim, mas também cargas assim desumanas, né? Sim, nós temos o Ogmo aí que passou por várias transições também, permanece porque é importante ao porto, mas são trabalhadores também que passaram por transições de avulso, de regularização, de regulamentação. Então, assim, eu acredito que, de uma forma bem ampla, se começarmos a ver a individualidade de cada um, vamos conseguir pelo menos... Lógico que sanar o problema é muito complicado, mas pelo menos atingir de alguma forma uma parte dele, já só de ter feito uma norma para regulamentar esse tipo de problema já é um avanço para nós. Até porque hoje na nossa idade, muitas pessoas hoje em dia são medicadas, fazem terapia, então o tratamento está aqui, está mais disponível. Lá atrás nem tinha muito, né? Nem se falava muito. Exatamente, a gente conversar sobre vários assuntos para sintetizar, ter a expectativa de vida aumenta. Eu tenho um trabalhador que com 50 anos se aposentava hoje, ainda que ele se aposente, ele vai continuar o trabalho naquela expertise que ele aprendeu durante a vida. Então, a estimativa aumenta, então a carga horária também aumenta e as doenças estão lá, porque as pessoas precisam trabalhar para sustento da família. Nós temos umas questões que outrora, como você bem colocou, não se dava atenção e achavam que eram frescuras, entre aspas. Exato, não tinha nem denominação. E a pandemia, eu acredito que a pandemia não é que ela veio para acabar com o mundo, nem nada, mas ela veio principalmente trazer questões que outrora eram ignoradas. Com a aparelhização... Aflorou, né? Pro bem e pro mal. Exatamente, com a aparelhização se repensou. Olha, realmente eu não estou aguentando e tal. Trabalho em home office e tudo mais. Exato. Então, todos esses trabalhos se condensam numa norma regulamentadora para que o empregador, principalmente, ele esteja atento ao que está acontecendo com os seus empregados. Sim. Né? É isso mesmo. De uma forma abrupta, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Veio o home office, veio até para o trabalho, a parte da audiências por videoconferência, é muito complicado. E a parte do trabalhador em home office, lógico que para a empresa foi uma redução de custos, foi interessante, foi mantida, tá? Tanto a forma de home office como a forma híbrida, porém, as adequações a esse trabalho home office que ainda não foram bem elaboradas, ainda estão encaminhando, porque não é só o home office, aquele trabalho que está lá o dia inteiro trabalhando, ele perde um pouco a noção, tipo, ele fica em casa o dia inteiro trabalhando, se ele não tiver uma organização, uma disciplina, ele não consegue trabalhar. E aí acumula as funções de casa junto com o trabalho, junto com todas as questões de condições de trabalho, aí nós estamos falando de ergonomia, né? O material para o trabalho adequado, uma internet adequada, então acho que isso tudo também aflora e aumenta um pouco mais a preocupação. Então, não só, lógico, trouxeram novidades, mas também trouxeram questões que precisam ser analisadas, reanalisadas. 5 anos após, 5 anos para o processo, para a vida do advogado é indiferente. O tempo e espaço para o advogado é bem relativo, porque as decisões o processo pode demorar anos, né? Mas 5 anos após a própria pandemia, como está a jurisprudência? Porque muita coisa pipocando de 5 anos atrás agora, nos superiores tribunais, no TRT. E como eu não faço a área, até uma curiosidade para saber como estão as decisões nessas questões que envolvem o home office e a mesma saúde mental, porque muita gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado. E aí, novo mercado, médico, peritos e tudo mais, porque muita gente pode se valer. Quem está doente, às vezes, é colocado numa somatória, você tem que
casos agora que começou em 2019 do INSS, culminou agora, são 5, 6 anos de fraude. Quer dizer, tudo isso afasta e dá uma dúvida sobre o trabalhador, e o trabalhador que realmente está com burnout, está com depressão, e ele é colocado com matérias dessas sobre realmente a veracidade dos fatos, se ele está doente. Sim, como que se tem colocado à prova, exatamente. Como que o provar. TRT, como os tribunais têm se posicionado a jurisprudência no sentido? Então, até na Justiça do Trabalho nós temos uma questão bem peculiar, que é difícil nós termos médicos voltados para a saúde mental, tá? Até para avaliar esse tipo de doença. Porém, impressionante, eles têm dado bastante, tá? E aí acaba fazendo uma estabilidade, é uma outra questão, mas realmente eles têm dado e as empresas estão tentando se adequar por conta disso, porque aumentou. E fora isso, a parte ergonômica também, né? Que é em decorrência, vem a ergonômica e vem a saúde ocupacional. E eu acho que daqui para frente, porque demorou um pouco, né? De 2020 para cá, demorou um pouco até aquele funcionário entender que ele estava precisando de ajuda, que ele não estava conseguindo produzir por algum motivo. Então, agora também está chegando bastante reclamações em relação a esse sentido. Já tinha por conta de jornada excessiva e agora aumentou um pouco mais. Mas realmente, em relação à doença ocupacional, está dando muito. Embora essa norma seja educativa, ela seja uma norma transitória até uma norma mais efetiva, não há nada nela que fale na indicação, ou pelo menos que proponha a contratação para as empresas de médicos, de psicólogos, ou não, ela dá uma indicação? Agora sim. Tanto é que as empresas hoje já têm que fazer um mapeamento em relação ao risco biológico, químico, tem que apresentar, né, esses documentos. Nessa norma, ela vai trazer um mapeamento e um gerenciamento também voltado para essa área, ou seja, a empresa, além de demonstrar os riscos biológico, químico e ergonômico da empresa, vai ter que demonstrar os riscos também de psicossociais. Então, aquele funcionário que vai ingressar nesse cargo, ele pode até perguntar qual o risco emocional, psicossocial que ele tem. Isso vai ser bem interessante, porque você vai estar assumindo um cargo que você sabe o risco que você vai ter. Então, isso para a empresa vai ser Por isso que tem esse 1 ano de transição, porque é uma adaptação bem complicada, e esse GRO que eles querem implantar seria uma parte assim de ações, não só um documento que a empresa vai trazer. O que você está sanando? Qual tipo de ação que você está fazendo para inibir esse tipo de comportamento? O que você está fazendo em prol do seu funcionário? Então, eu acredito que nesse ponto vai ser bem interessante. Por isso, esse 1 ano de transição, e acredito que as empresas sejam bem interessantes para elas participarem, para se adequarem, porque a partir de 26 de maio de 2026, aí já começa a complicar um pouco mais, que vai mexer no bolso. O Brasil participa da Organização Internacional do Trabalho e é uma diretiva da OIT, que os países lá que compõem a OIT tenham essa... Ainda mais os países em desenvolvimento, países em terceiro mundo, e o mundo passa por uma transformação. Nós temos as questões americanas, questões chinesas, que agora estão em voga, e você vai descobrindo também como funciona também a questões trabalhistas pelo mundo. Você vê a ausência, você vê que o Brasil, por incrível que pareça, que ainda tem trabalho análogo, o Brasil ainda tem uma legislação forte perante o mundo. E então, são questões aí que a gente... os Estados Unidos também tem uma ausência, os sindicatos americanos são poucos, também não tem mais a força, porque também lá não tem mais indústrias, essa é a questão da briga até, então você não tem garantias trabalhistas porque você funciona de uma outra maneira. Sim. Então, esse é um tema muito importante, que no Brasil, por incrível que pareça, a gente vê tanta coisa, tem uma legislação ambiental forte, com uma legislação do consumidor uma das mais fortes do mundo, e a legislação trabalhista Só que é um problema de ajuste, né? Exato, é um problema de ajuste. Infelizmente, até hoje temos esse tipo de problema, porém, já avançamos bastante, né? A Justiça do Trabalho, por tempos, tiveram alguns levantamentos em relação a querer acabar com a Justiça do Trabalho. Eu acho que não tem que acabar com a Justiça do Trabalho, nem unificar a Justiça Federal, tem que manter, porque aqui ainda no Brasil nós temos muito trabalho, muita mão de obra. Por mais que a tecnologia veio, a mão de obra ainda está bem ativa. Até a minha próxima indagação, antes de terminar, na verdade, tem 2 assuntos aqui que a Mariana vai retornar, que vai dar pano para a manga, como se diz, que é a pejotização, e um outro que eu vou pejotização, já vou fazer o convite
já para a gente retornar Claro, aqui. bem interessante também. Porque é uma discussão bem calorosa, mas também, assim, até pelo amor ao debate, que eu gosto bastante, tem outro tema que é muito importante, ninguém está se debruçando, está todo mundo deixando de lado, vira e mexe tem manifestação, tem isso e aquilo, mas ninguém se junta para resolver, que é a questão dos aplicativos. Se tornar a informalidade na formalidade, regular, entender como um aplicativo já, o que ele gera de lucro para eles dentro do país, e se tem uma mudança, você não precisa mudar a essência dele, mas a questão normativa talvez precise regular, porque é uma questão justamente dessa questão de subordinação, de todos os elementos tendo direito do trabalho, e que eu acho que ficou assim, depois de 10, 15 anos deles já, de serem um sucesso, então aí a gente não tem nada. Ainda nada, exatamente. Qual a tua opinião sobre isso? Então, eu acho assim, a tecnologia está aqui, a nossa nova realidade, né? Então, eu acredito que nós temos que entender que não é só porque nós estamos num meio eletrônico que pode tudo, que não tem uma linha tênue entre responsabilidade e respeito, tá? E eu acredito que isso precisa muito ainda ser educado. As pessoas estão acreditando que utilizando o meio para uma forma errada, tá? Então, eu acredito que a propaganda tem que ser vista, você tem que fazer sua propaganda, você tem que fazer o seu meio de trabalho pelo meio eletrônico, porém, precisa de limitações. E as limitações vai ter que vir para o judiciário. E bem forte, porque as pessoas nem sabem como pedir, o que fazer a respeito disso. Eu acho que era uma vertente, eu acho que nesse caso é o momento, já passou o momento do legislativo sentar, até para não ficar na mão do judiciário, e é uma vertente econômica, é uma questão econômica. E aí, depois de alguns anos, economicamente, você tem um ganho, e as empresas, que é o livre comércio, a lei de liberdade econômica até de 2019, que vem de acordo com isso, essa questão econômica ela tem que ser respeitada. Nós vivemos num sistema capitalista onde você a livre concorrência, o livre comércio, mas tem uma questão muito importante que depois a gente vai debater, que é a questão justamente até que ponto a questão econômica ela está bem acima da regulação do Estado, tá? Ainda porque há uma necessidade do Estado e do contribuinte e do trabalhador. E aí é uma questão de que tem ideologias para todo lado, pensamentos para todo lado, mas eu acho que chegou no momento e nós, operadores do direito, temos também que se posicionar para isso. Mas também vai ser tema de um novo programa. Debate, inclusive. No novo programa que a gente vai já estender, o meu convite já está estendido a você. Já está aceito. Eu te agradeço pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.